João 13, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1 em diante. A minha versão bíblica é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. João 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Você pode repetir essa pergunta no 3? 1, 2, 3. Entendeis o que vos tenho feito? Versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dize bem, porque eu sou. Ora, se eu, disse Jesus, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, papai querido, por essa oportunidade. Querido Espírito Santo, nós te louvamos pela comunhão que aqui temos, por esse culto tão precioso. Pai, neste momento eu apresento cada vida, do púlpito à porta, até na galeria, onde houver um coração disposto a ouvir a tua palavra. Jesus querido, esta manhã, nós acreditamos que é uma manhã que o Senhor marcou para falar de pertinho com a gente. Por isso nós declaramos que os nossos corações estão abertos diante da tua presença. Vem sobre nós, derrama da tua presença, derrama da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Nós repreendemos todo mal, toda contrariedade, que haja liberdade do teu Espírito sobre nós. Em Jesus nós oramos, amém e graças a Deus. Eu quero falar aqui nesta manhã sobre amar e servir. Amar e servir. Mas não só amar e servir, eu quero falar sobre amar e servir segundo Jesus. Se você esquecer de tudo que for pregado, de tudo que for ensinado, de tudo que a gente colocar diante de você nesta manhã, e pelo Espírito de Deus você puder lembrar de uma frase, a minha oração é que você se lembre dessa frase: amar e servir é segundo Jesus. Quando eu digo segundo Jesus, eu falo de padrão. Quando eu digo segundo Jesus, eu falo de exemplo. Quando eu digo segundo Jesus, eu falo do modo que deve ser feito. Todos nós sabemos que nós devemos amar e servir. E todos nós, em alguma medida, amamos ou servimos. A questão bíblica não é se você ama ou se você serve. A questão bíblica é se você ama e serve no padrão de Jesus. Se você ama e serve segundo Jesus. E nessa manhã eu trago os seus olhos para uma das cenas mais emblemáticas do Novo Testamento. Para um dos momentos para os discípulos de Jesus mais constrangedores. Ou por que não dizer constrangedor. Um dos cenários mais estranho aos olhos
dos discípulos de Jesus, haja visto a atitude que o Senhor Jesus teve no capítulo 13. O capítulo 13 é conhecido de todos nós. Não é preciso ser um crente antigo, pode ser um crente novo, ou nem crente seja, você visitante, com toda certeza você conhece esta cena que está aqui, a cena do lava-pés. É uma cena muito famosa, foi um momento muito marcante, e nesse capítulo 13, há algumas lições de Deus para a nossa vida, e eu quero compartilhar ao seu coração sobre amar e servir, que é o padrão de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que o capítulo 13 de João é uma cena exclusiva do evangelista João. Você sabe que no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. Quantos evangelhos? Mateus. Para o pessoal que está na internet ouvir você desse jeito, eles vão dizer: o pastor está sozinho. Não, eu não estou sozinho aqui. O pessoal está cansadinho assim, mas eles vão animar agora. Quer ver? Ouça aí na transmissão os 4 evangelhos, bem forte, para sair aqui. Vamos lá? 4 evangelhos. Você vai perceber que nos 4 evangelhos, você vai observar de que há narrativas parecidas. Por exemplo, tem texto que tem em Mateus, que tem em Marcos e que tem em Lucas, e também tem em João. Mas existem alguns textos que são exclusivos. Alguns são exclusivos de Lucas, alguns são exclusivos de Mateus, outros são exclusivos de Marcos, e esse do capítulo 13 é exclusivo do evangelista João. É como se o apóstolo do amor tivesse uma percepção da importância deste momento. João, ele olhando para tudo que Jesus fez e selecionando, porque no final do seu livro ele vai dizer: faltaria livros e canetas para registrar tudo que Cristo fez, de tantos milagres, sinais, prodígios, pregações e maravilhas que ele fez. Mas de alguma forma, no olhar de João, o capítulo 13 era essencial. E então, das muitas narrativas que ele poderia escolher, ele escolhe essa aqui. E por que ela é importante, pastor? Porque esses são os últimos dias, ou por que não dizer o último dia de Jesus antes da sua crucificação. O capítulo 13 aqui provavelmente é na quinta-feira. Essa semana de Jesus foi uma semana um pouco difícil. No domingo ele entra em Jerusalém, na segunda-feira ele purifica o templo, na terça-feira ele tem um conflito com os líderes religiosos, na quarta-feira ele tem um descanso, e o cenário do capítulo 13 é a quinta-feira, antecipando a sexta da crucificação. Você vê isso entre o capítulo 21 e o capítulo 25 de Mateus, essa última semana de Jesus. Simplesmente João pula para a última semana e nos registra o cenário da quinta-feira. Por isso que ele diz: ora, a festa da Páscoa estava próxima, e Jesus, sabendo que era chegado a sua hora, Jesus está dentro desse cenário de turbulência, Jesus está dentro desse cenário onde ele vai para a cruz. Imagine você, Jesus sabia: serei crucificado, eu vou morrer no lugar de pecadores, eu sofrerei o abandono do Pai no alto da cruz. É diante desse cenário turbulento que Jesus resolve amar e servir. Quantas vezes na nossa vida que nós colocamos as turbulências da vida como obstáculo do serviço? Quantas vezes que nós colocamos na nossa vida o cenário de caos como desculpa para não amar alguém? Pastor, quando as coisas melhorar eu vou amar, quando o vento parar de soprar eu vou servir, quando tudo estiver favorável eu vou estender a minha mão para alguém. Olhe para Jesus, olhe para o padrão, olhe para aquele que veio nos ensinar. Ele disse no texto: eu vos dei exemplo. Vem comigo, eu vos dei um dia antes da cruz. A dor foi tão grande, querido obreiro, que antes da cruz ele vai para o Getsêmani. E o que acontece lá? Suor de sangue. Há um termo na ciência, eu me esqueci agora, para esse suor de sangue. Lembra aí? O pessoal da escola dominical sabe, ele vai lembrar, ele vai falar para mim depois. Eu não lembro o que é muito chique falar isso. Eu sou pastor, não sou cientista, mas tem um termo. Quando você soa sangue, o negócio é tenso. É uma tensão tão grande que o ser humano tem, que o seu suor rompe os vasos sanguíneos e verte-se em sangue.
Olha a atenção, porque a gente olha para Jesus, a gente pensa que porque Jesus é Deus, ele não era homem. Ei, Jesus era 100% Deus, mas era 100% como Deus, ele é santo, mas como homem, ele sentia fome, necessidades, sede, dor e angústia. E a pressão em Jesus é tão grande, a pressão em Jesus é tão forte, que ele chega a suar sangue. Pois é, diante de todo este cenário, sabe o que Jesus resolve fazer? Amar e servir. E nós precisamos olhar para Jesus hoje e perguntar para a nossa vida: qual tem sido o caos que tem nos impedido a amar? Qual tem sido a circunstância que tem nos impedido de servir? Qual tem sido o dia mau que nós temos dito não, eu não vou amar nesse dia? Jesus está dizendo, no meu pior cenário, a minha decisão é amar e servir. E é interessante, porque o texto diz, como havia amado os seus. Olha o versículo 1, como havia amado os seus. O texto diz que ele ama os seus. A base do serviço de Jesus é o amor. Você precisa repetir isso comigo, diga assim comigo: a base do serviço é o amor. Antes de ter o lava-pés, antes de Jesus pegar a toalha, antes dele pegar a bacia, antes dele encher a bacia de água, antes dele tocar os pés, antes dele lavar os pés, antes dele secar os pés, antes de ter todo o cenário de serviço, ele primeiro ama. Porque só vai servir bem quem primeiro ama. Porque só vai conseguir servir no reino de Deus quem tem a base do amor. Por quê, pastor? Porque Jesus vai lavar uns pezinhos aqui difícil de ser lavado. Vamos pensar aqui comigo qual foram os pés que ele lavou? Vamos ver se a base é o amor para ver se dá certo. Se não for o amor para ver se dá certo. Ele lavou o pé de João. Tudo bem, João que escreveu aqui, maravilha, João, o cara que deitava, reclinava-se para ouvir as batidas do mestre. Ô João, tu é uma bênção. Aí vem Tiago é o mano de João. Tiago, tu é uma bênção. Aí vem Bartolomeu. O que Bartolomeu fez? Não sei. Bartolomeu é aquele discípulo assim, paradão. Você não sabe o que ele está fazendo ali, mas ele está ali, ele foi chamado, ele é Bartolomeu. Ele nem faz, nem deixa de fazer, ele é Bartolomeu, está ali, não se sabe, está ali, Bartolomeu. Mas vamos direto para o que interessa, você já sabe de que eu estou falando? De repente tem um pezinho ali, uma unha encravada. Chuta aí de quem é. Judas. E o texto vai dizer no capítulo 13, Santos Obreiros, que Jesus sabia que Judas havia de o trair. Ô gente, lavar o pé de um possível traidor já é ruim, mas lavar o pé de quem tu sabe que vai trair, se não for o amor, se não for o amor você diz não merece. Se não for o amor, você vai fazer biquinho. Se não for o amor, você vai dizer não quero. Porque muitas pessoas se esqueceram que o evangelho de Jesus, ele é para pecadores. E nesse evangelho tem o Judas que trai, tem o Pedro que nega, tem o Bartolomeu que não se mexe, tem o João que apesar de ser bênção, mas às vezes quer jogar fogo nos outros, porque está meio desviado um dia lá. E nós somos chamados para servir gente como a gente. E tem hora, gente, que o Judas é nós mesmo. Traímos Jesus, negamos Jesus, nos esquecemos de Jesus. E aí, assim como nós temos que lavar o pé de alguém, alguém tem que lavar o nosso pé. E esse é o relacionamento que Deus tem para nós. Mas tudo isso, se não for baseado em amor, a gente começa a colocar desculpas. E deixa eu te dizer uma coisa, algumas desculpas são palpáveis, algumas desculpas são boas, algumas desculpas são verdadeiras. Se você apresentar sua desculpa para o seu psicólogo, ele vai dizer, você tem razão, não serve mesmo, não ajuda naquela igreja mesmo.
eles não merecem mesmo, eles negam, eles traem. Sai de lá, porque não está fazendo bem para você. Se você perguntar para o seu amigo que não é crente: ei, eu devo servir Judas? Sabe qual é o conselho dele? Não serve porque não merece. Agora eu quero que você pergunte para Jesus. Diga: Jesus, me traíram, Jesus, me negaram, o que eu devo fazer? Jesus vai dizer: eu dei o exemplo, e como eu lavei esses pés, lave você também. Agora, o texto vai dizer para a gente que Jesus está naquela mesa, e eu preciso terminar, eu quero chegar aqui agora, aqui. O texto diz que a ceia termina, e a Bíblia vai nos dizer que naquela ceia algo diferente aconteceu. Havia um costume da época. Isso aqui não é da nossa cultura, então cabe a gente explicar. Mas você que não fugiu da escola bíblica no trimestre passado, você aprendeu isso com mais profundidade. De que naquele tempo, por causa das estradas poeirentas, havia um costume de ter um servo. E esse servo teria que ser provavelmente um não judeu, ou por que não dizer o termo bíblico, um gentil, porque nem o escravo judeu se submetia a isso. Teria que ser um gentil que serviria para limpar os pés daqueles que entravam na casa. De alguma forma, eles entraram no cenáculo, ninguém olhou os pés de ninguém, entraram. Tá forte o negócio aqui, vai saindo agora, isso. Qualquer coisa é só desligar, aperta o botão lá, aleluia, amém. Pronto. Eu tenho déficit, irmão, fica piscando aqui, eu fico olhando para lá, aí é ruim para mim, tá bom? Amém? Não, tá bom. Gente, a Bíblia diz que eles entraram na casa e nada aconteceu. Eles sentaram à mesa, eles conversaram à mesa, eles comeram à mesa, e ninguém percebeu os pés sujos, nem o de Jesus, nem para Pedro olhar e dizer: oh, você percebeu que o mestre está com o pé sujo? Você percebeu que... Então, não tinha ninguém. Diga assim comigo: havia uma necessidade, e ninguém a atendeu. É nesse texto que eu vou descobrir para a minha vida e para a sua vida o que significa servir. Pastor, o que é servir, pastor? Servir não é nada mais, nada menos do que atender às necessidades. Naquele momento não precisava de alguém trazendo água, já tinha mesa. Naquele momento não precisava alguém trazer comida, porque o texto diz: chegaram e a mesa estava pronta. Naquele dia não precisava alguém colocar as toalhas, porque já estavam colocadas. Naquele dia não precisava de alguém escolher o cardápio, já estava proposto. Naquele dia precisava de alguém para lavar os pés. Isso significa dizer para mim que servir é atender uma necessidade. E aí a coisa se torna muito prática. Eu preciso olhar para dentro da minha casa, para dentro da minha igreja, para a sociedade onde eu vivo, e eu preciso começar a olhar as necessidades, porque geralmente nós queremos servir naquilo que nos apetece. Alguém até diz: pastor, não sou chamado para isso. Então, quando tem uma necessidade, a melhor resposta é a terceirização. Pastor, deixa para o outro, eu não tenho essa vocação toda. Uau! Porque nós queremos servir na mesa. Na mesa é muito bom, gente. Na mesa você vai buscar um talher, mas o talher está limpinho, tranquilo, bota na mesa. Oh, que serviço bom. Vamos fazer aqui a comida, prepara. Amém. Quem tem talento aqui para carregar a toalha? Quem tem talento aqui para buscar água? Quem tem talento aqui para carregar bacia? Quem tem talento aqui para esfregar os pés sujos? Porque a mesa está pronta, mas a necessidade é os pés sujos. Sabe qual é o problema? Que nós não entendemos o nosso lugar. É que nós buscamos o serviço que nos alegra, não buscamos as necessidades. Sabe por que muitas vezes nós, aqui não, graças a Deus, na celebração Deus tem abençoado a Debrocede, mas porque em muitos lugares nós nos desesperamos para arrumar professores kids,
Não é porque não tem professores kids. É que a gente acha que essa toalha não é pra gente. A gente acha que esse balde não é pra gente. É pra quem pode. É pra quem tem vocação. Não é assim. Você sabe que se nós passamos um tempo aqui, muita dificuldade de ter professor, e a nossa dificuldade não era só ter o professor kids, era ter o auxiliar kids, ou seja, era só um cone para ficar ali do lado do professor e dizer o que precisa ser feito. Só ficar ali, paradinho, paradinho. Só de ficar ali, parado, já era o suficiente. Aí o cara olha para mim e diz assim: pastor, não consigo. Não é que não consegue. É porque a gente não quer. Quando a gente fala de estacionamento, de porta, vamos entrar dentro de casa. Quando a gente fala de cuidar do lar. Ei, maridão, como é que você enxerga o lavar a louça dentro da sua casa? É fazer um serviço só para sua esposa? Não. Quando você lava uma louça, você está, em primeiro lugar, glorificando a Deus e ajudando em uma necessidade. Fui atender um casal lá na China, não é aqui, lá na China. O camarada todo pleno, veio aqui todo bonitão, cheiroso, sentou na cadeira. Pastor, a minha esposa não me dá mais atenção, ela não é mais como antigamente, ela não se veste como, se vestia antes, eu não sinto mais atração por ela e tal. Hétero top, como diz por aí. O cara grandão. Rapaz, esse camarada é coitado dele, tá sofrendo na mão dessa mulher. Quando a mulher entrou, irmão, com 2 crianças no colo, todos esgualepados, se arrumando assim, tá o cabelo pro alto, sentou. Pastor, desculpa, cheguei atrasada, é que troquei a fralda do, quase que eu citei o nome aqui, do fulano, e depois eu fiz não sei o que, e por isso que eu me atrasei. Eu falei: miserável. É claro que essa mulher vai ser assim. É claro. Não tem uma ajuda. Ele é o machão, ele é o top, ele é o grandão, e a mulher lá se matando, ralando, e no final do dia ele diz: queres alguma coisa? É claro que não, o pamonha? Claro que não. Eu fico nervoso com isso, gente. É óbvio que não. Quem sabe se ajudasse aquela mulher, e foi o que eu aconselhei. Depois do próximo atendimento, estavam os 2 esgualepados, amém? Graças a Deus. Mas hoje já está melhor, que as crianças cresceram, amém? Graças a Deus por isso. Ele disse: pastor, esse negócio não é fácil. Falei: e aí? Perguntei para ela, aconselhamento de casal é na profundidade. E aí, à noite ele fica balançando a sobrancelha, querendo ou não, pastor, dorme tranquilo. Falei: tá vendo? Tá faltando serviço para esse abençoado, me perturbando, gastando energia com coisa errada. Gente, servir é atender a necessidade. Olha para Neemias. Quem lembra de Neemias aqui? Levanta a mão. Neemias, nosso irmão em Cristo, vamos encontrar ele lá no céu. Neemias era o que na Bíblia, gente? Me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar com força. Ele era o que, gente? Berra, gente, pelo amor de Deus, eu estou berrando até agora. Você não vai berrar comigo, eu vou parar de berrar, tá bom? Vamos lá. Meu Deus. Neemias era o que, gente? Copeiro, gente, me ajuda. Copeiro, gente. Neemias era copeiro. O que é ser copeiro, gente? Era um alto cargo ao lado de Artaxerxes, um homem importante. De repente Neemias ouve falar da destruição em Jerusalém. Pergunta que eu faço: o que é que Neemias tem a ver com a destruição de Jerusalém? Neemias está empregado, Neemias está abençoado, Neemias está com a aposentadoria garantida, Neemias está sendo pago a aposentadoria privada do governo, está tudo garantido, gente. O que é que Neemias tem a ver com o caos de Jerusalém? Humanamente falando, nada. No reino de Deus, tudo. Hernando Dias Lopes, pregando sobre o capítulo 1 de Neemias, ele diz assim: o nosso chamado nasce o dia que ouvimos uma necessidade. Aí Hernando diz assim: cuidado ao cumprimentar alguém perguntando se está tudo bem. Porque se a pessoa dizer que não está bem, pode ser que naquele dia nasceu o teu chamado. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Olhe ao seu redor.
Eu estou dando uma profecia de olhos abertos esta manhã, e com base na palavra, Deus quer usar você. Você não tem ideia de quantos pés sujos estão perto de você. Você não tem ideia de quantas necessidades estão perto de você. Deus está dizendo: tira os teus olhos da mesa, volte a carregar toalha, balde e água, porque a partir dessa mensagem, a partir desse dia 28, Deus vai te colocar cara a cara com algumas necessidades. E sabe o que eu vim profetizar? Essas necessidades serão sanadas, porque Deus está levantando uma geração que vai amar e servir, amar e servir, amar e servir. Fique de pé em nome de Jesus esta manhã. Aleluia. Jesus termina dizendo, versículo 12: entendes o que eu tenho feito? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou embora. Peraí, gente. Quem é o maior pregador da história, gente? Jesus. Quem é o maior ensinador da história, gente? De acordo com o psicólogo aí, quem é o maior psicólogo, gente? Ele é mais do que isso, mas tudo bem, ele é o maior em tudo. Gente, você acabou de ver uma pedagogia de Jesus. É possível alguém não entender com Jesus ensinando, gente? É aqui que sarou muitas das minhas crises que eu tinha. Eu falei: Jesus, mas eu prego, eu ensino, eu discipulo, e parece que o camarada... É que tem que fazer essa pergunta aqui no final: entendes o que eu tenho feito? Porque é possível que você ouviu, viu e não entendeu nada. Por isso que Jesus olha para eles e diz assim: entendes o que eu tenho feito? Aí ele vai explicar. Jesus é maravilhoso. Ele pergunta e não deixa nem falar. Vou responder para ti mesmo, é retórica a pergunta. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, dando exemplo, vocês quem, gente? Bata no peito. Vocês quem, gente? Vocês quem, gente? Devem fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros. Eu termino essa mensagem declarando para você: toalha todos nós temos, bacia todos nós carregamos, água todos nós temos. Pergunta: quantos estão fazendo uso dela? Bacia, água e toalha era a coisa mais comum naquele tempo. Não havia casa que não tinha, era o mínimo, era limpeza, era higiene. Aí eu preciso perguntar ao seu coração. A questão aqui não é se você tem bacia, toalha ou água, porque você tem. A pergunta que eu vou fazer é: quanto tempo mais essa toalha vai permanecer limpa? Quanto tempo mais esse balde vai ficar em exposição? Quanto tempo mais essa água vai ficar inútil? E água parada, gente, é um problema, porque água parada dá o que mesmo? Movimenta isso, gente. Deus está dizendo: pega a tua toalha, vai lá na tua família e começa a limpar alguns pés. Pega a tua toalha, entra aqui dentro dessa igreja, para de apontar a sujeira, limpa a sujeira. Deus está dizendo lá na sociedade, lá na sua rua, lá no seu bairro, lá no seu colégio: meu Deus, deixa Deus te usar. Nós não podemos, queridos, com quase 2.000 membros no templo sede, porque aqui de manhã nós reunimos aproximadamente 600, 700 pessoas, média culto, mas à noite é o dobro e muito mais, a galeria enche. Não é possível com uma igreja com essa quantidade de membros e faltar servos. Não é possível, gente. Não está faltando servos, já temos.
está faltando posicionamento. Talvez hoje é o dia de, no final desse culto, você pegar teu celular e mandar um WhatsApp para mim, dizer: pastor, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa, não importa, eu quero ajudar nessa igreja, eu quero fazer alguma coisa, eu vou ajudar nos homens de honra, eu vou ajudar nos casados, eu vou ajudar no kids, eu não sei, me põe para fazer alguma coisa, eu quero gastar a toalha, eu quero gastar o balde, eu quero gastar essa água. Nessa manhã, eu termino aqui, discipulando a família do meu amado irmão Ney, da irmã Maria, Deus abençoe, família preciosa. Nós falávamos exatamente sobre serviço, e eu conversando com ele sobre a parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Mateus 25, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Talento era uma moeda, era um valor monetário da época, melhor dizendo, valia bastante. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que tinha 5 multiplicou para 5, o que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 1, o texto diz, enterrou o talento. E quando o seu senhor voltou, ele apresentou o talento de volta. Aí a pergunta que eu faço: não é razoável o senhor agradecer o servo por ter guardado o talento? Não era razoável? Dizia: senhor, parabéns, você não multiplicou, mas você não gastou, parabéns, você guardou o que eu te dei. Não, para Jesus não. Jesus olhou para ele e disse: servo mau. Porque, e eu termino aqui dizendo, tudo que Deus dá na minha mão, que não serve para nada, Ele vai cobrar de mim. Deus não te deu bacia para exposição. Bacias de Jeová, vamos expor aqui. Pastor, eu tenho uma toalha, algodão. Como é que se fala? Fala uma coisa chique aí, algodão. Isso, você que trabalhou lá na Altenburg. É assim que se fala, não sei. Mas algodão egípcio se fala? Meu Deus. De quantos fios deve ser uma toalha decente? De rico. 1 milhão de fios, pronto, chega. Seca até a tua alma, que coisa maravilhosa. Não é que nem aquelas toalhas perturbadas que a gente compra, né? Só depois da terceira lavada miserável funciona. Na primeira, tu seca miserável. Me molhou mais do que me secou. Filha do inimigo, misericórdia, eu fico bravo. Mas é a prova do crente. Aí tem aquelas toalhas que você bota assim na cabeça, bota e tira. Ou você come o cabelo, que coisa maravilhosa. Jesus vai dar isso pra gente. Diga amém aí, gente, vai recebendo aí. Porque o melhor dessa terra é pro povo de Deus. Nós tomamos posse. Aí o camarada fica lá: pastor, minha toalha é de 1 milhão de fios. Olha que chique. Se não serve para servir, não serve para nada. Coloca a mão no seu coração aí, pelo amor de Deus. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque se eu te chamasse, eu teria que dobrar o joelho aqui primeiro e alguém tem que orar por nós. E então eu vou orar aqui com você. Porque todos nós somos confrontados com essa palavra: amar e servir segundo Jesus. Nós temos um padrão. O padrão não é o pastor Samuel, o pastor Aguiar, o pastor Nilton. O padrão é Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso maior exemplo. Por isso nós precisamos amar e servir segundo Jesus. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus.